Está no ar o Câmara Ligada, o programa para ouvir o som e o pensamento do jovem. Chegamos a mais uma edição de férias e você acompanhou tudo o que rolou neste semestre? Se perdeu, não se preocupe. A gente vai mostrar um resumo de tudo que rolou aqui. Falamos de temas diversos como juventude e literatura, produção cultural da periferia, participação do jovem na política por meio das redes sociais, saúde mental da juventude e sobre produção audiovisual da negritude. E claro, quem está comigo mais uma vez é a galera do Conselho Jovem. E daqui a pouquinho nós iremos bater um papo sobre o que rolou na nossa reunião e falar sobre os temas escolhidos pelos nossos jovens para o programa do ano que vem. Para você que nos assiste aí de casa, vale lembrar que a sua participação é importante. Temos recebido cada vez mais mensagens pelas nossas redes e também pelo WhatsApp do programa. E sabia que você pode participar também do programa mesmo estando de casa? É só mandar aqui pra gente o seu comentário, a sua pergunta, sugestão de tema ou banda. Aproveita para acessar a nossa página no Facebook ou Instagram pelo nome Câmara Ligada. É só entrar e acessar. Mas se você é daquele que prefere ligar, tem como também. Entre em contato pelo telefone que está aparecendo aí na sua telinha, é o 0800 619 619, ou pelo nosso zap, que é o 61 99620 2573. Fique à vontade, você é sempre muito bem-vindo. Além dos temas que foram incríveis, eu também não posso deixar de falar dos artistas que abrilhantaram o programa. Foram estilos musicais para todos os gostos. Tivemos a banda Plutão Já Foi Planeta, o rapper Heitor Valente, a banda Saci Ueré, a galera da banda Augusta e o cantor brasiliense Rodari. No início de agosto, falamos sobre juventude e literatura. Nós destacamos que boa parte da população brasileira lê pouco. Falamos também dos desafios e soluções para melhorar o quadro, que é crítico. E o melhor, a banda Plutão Já Foi Planeta esteve com a gente. Além deles, participaram do programa 3 especialistas: o escritor João Pedro Dordelay, a escritora Viviane Fair e a professora Paula Gomes de Oliveira. E para falar como foi esse programa, eu vou conversar agora com o Luciano, que participou desta edição. Luciano, primeiramente, muito obrigada por estar participando mais uma vez aqui com a gente do nosso programa. Você que foi blogueiro também da edição e sugeriu o tema, olha só, muita coisa junto, né? Então, assim, queria que você explicasse para a gente como foi participar dessa edição e de um tema também tão importante como esse. Eu agradeço o convite, foi a primeira vez que eu participei do conselho, foi muito gratificante, até porque eu trabalho com literatura, eu sou blogueiro, então foi muito bom para mim. E é um tema que precisa ser debatido, porque o mercado editorial está passando por uma crise atualmente, com as livrarias e as editoras endividadas. Então eu acho que a juventude, ela que vai salvar a nossa literatura. Então a gente tem que debater amplamente em todas as mídias a nossa literatura. Sem contar que a internet também faz muita diferença. Exatamente. Hoje em dia, né? Obrigada. Com blogs, Facebook e tudo mais. Vamos ver um pouquinho do que rolou? A literatura é um direito de todos, mas o Brasil, apenas 56% da população tem o hábito de ler. Investimentos nas bibliotecas é uma solução tradicional. Agora, no mundo atual, qual o papel dos influenciadores digitais no incentivo à leitura? Muitos são os benefícios que a leitura pode proporcionar. Estudos apontam que ler, além de ser muito prazeroso, reduz o estresse, desenvolve a imaginação e aumenta o vocabulário. Agora, a leitura passou a ser um direito previsto em lei, com a criação da Política Nacional de Leitura e Escrita, aprovada no Congresso Nacional. Entre as metas, mais investimentos em bibliotecas e na formação de leitores. Hoje a gente ainda enfrenta uma dificuldade especial, que é justamente a dificuldade que a escola tem, em geral, de se aproximar de um novo público de leitura, né? Um novo público de leitor que utiliza principalmente a internet, utiliza meios, suportes variados, menos tradicionais. Eu amo escrever, eu estou escrevendo na internet já tem um tempão, vou investir nisso, vou tentar investir, continuar escrevendo aqui, que eu tinha fé que uma hora alguma coisa ia acontecer. E o livro dos 6 significados é uma das grandes inspirações, eu sempre confundo o nome do livro, é Céu de Estrelas, que traz definições, comentários de crianças sobre palavras. Inclusive quem me deu esse livro foi minha mãe, que sempre me incentivou, minha família sempre me incentivou. Então os livros que eu recebi, de uma forma geral, me incentivaram a escrever o meu projeto, os meus livros, e estamos aqui. Eu comecei primeiro a publicar, a escrever antes de ir para a internet. Depois que eu escrevi,
eu falei, pronto, e agora como divulgar, né? Eu não vou fazer, sei lá, cartazes e colar nos pontos de ônibus. Então, eu fui para a internet, eu comecei a acessar os blogs, eu comecei a conhecer, eu criei um blog, que é o Recanto da Chefa, e aí eu comecei a divulgar, e aí eu comecei a ver que as pessoas estavam conversando comigo também. E isso foi impressionante para mim. Eu comecei a responder, eu comecei a ter resenhas em blogs, e aí elas iam me dando dicas, né? Ai, por que você não escreve um conto? Por que você... tudo que elas iam falando... As fãs iam falando, eu ia fazendo. Existe essa representação de que a internet atrapalha no processo de leitura do jovem e que ele não se dispõe a ler em função da internet. Mas o que a gente tem percebido é que os jovens, eles leem. E eles leem a partir do universo motivado pela internet. Ele lê a partir de um blog, ele lê a partir de um vídeo de alguém que fala, olha, tem tal livro. Ou então o próprio blogueiro ou youtuber lança um livro e a criança começa via leitura para chegar até o livro. E isso não é novidade. A leitura, ela sempre existiu a partir de várias vias. Se eu partir, não mais te vir, que me deixa a saudade vir, se deixe ela ir de vez. E quando eu finalmente vir, engane minha alma da saudade e dela me lembre contente do tempo em que foi ausente e você sempre presente, o ficar e o ir da gente. E quando eu chegar, me espere em sua porta. Se eu passar um tempo aqui, não faça mais nada além de me acudir, de faltar sentir. A cidade tá na mesma e eu volto pro mesmo abraço. Eu sei muito bem o traço da saudade. E quando eu chegar, espere em sua porta. Não sumi, sempre estive aqui. Mentira, não pedi pra tristeza vir. Bem-vinda. Eu sofri mais do que sofri. Mentira. Sabe, eu não sei mentir, me ensina. A gente sabe como se enganar direito. A gente sabe como se perder no caminho. A gente faz de doido, a gente é bem pouco esquecendo de respirar. A gente faz de doido, a gente
vezes sim, confesso. Quase que eu não ressurgi, tropeço. Eu morri muitas vezes sim, confesso. Quase que eu não ressurgi, tropeço. A gente sabe como se enganar direito. A gente sabe como se perder no caminho. A gente vai de doido, a gente já vem um pouco esquecendo de respirar. A gente vai de doido, a gente já vem um pouco afogando em pleno alto mar. Estamos de volta com Câmara Ligada de Férias. Hoje a gente faz uma retrospectiva dos melhores momentos do programa do segundo semestre de 2018. No fim de agosto, nós falamos sobre produção cultural da periferia. Nós aproveitamos também para destacar a importância dos movimentos culturais e artísticos espalhados pelo Brasil. Por meio dessas produções, as expressões culturais surgem de várias formas, seja politizando a juventude e despertando consciências. O rapper Heitor Valente esteve presente nesta edição e animou a plateia. Também tivemos a presença do produtor cultural Antônio Pádua e a poeta e escritora Meimei Bastos, e a animação dos integrantes do grupo de dança Pegada Black. A Luana esteve presente nesta edição e eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre o tema, Luana, a importância de estar falando de assuntos como esse, por exemplo. Então, foi uma experiência muito importante, né? Porque é um tema que ele é de relevância social, não só para a periferia, mas para as outras classes também, né? Porque é onde a gente consegue ver que a periferia ela tem a produção dela, não uma produção como as outras, né? A gente conseguiu perceber através tanto dos convidados que vieram no programa, tanto através do Pegada Black e do Heitor Valente, que a produção cultural é uma produção diferente, né? A gente também apresentou o VT, que falou sobre a batalha na Praça do Relógio, que é uma das produções que hoje em dia muitos jovens que estão na periferia, eles veem dentro dessa batalha de MCs uma forma de sair, de muitas vezes não entrar no crime, porque muita gente vê a periferia como crime, né? Mas não é isso, porque muita gente pensa que porque as pessoas são da periferia, tem a classe baixa, elas vão entrar no crime, mas não. Então a gente mostrou isso, trouxe isso, então foi um tema muito importante para todos nós. São as várias formas de produzir cultura. Muito obrigada também por sua presença, tá? Vamos ver como foi. Os jovens estão agitando a produção cultural na periferia das cidades brasileiras. Participam de um movimento cada vez mais diversificado que enfrenta um dos maiores instrumentos da exclusão da nossa sociedade: a concentração da oferta de lazer e arte nas regiões mais ricas. E não é só isso, não. Nas batalhas de música, de poesia, nas feiras de moda e gastronomia que tomam conta da periferia, existe espaço especial para quem não costuma ter vez. Negros, mulheres, gays e lésbicas, várias minorias. Estamos aqui em Taguatinga, região administrativa do Distrito Federal, para conhecer a Batalha do Relógio, que nada mais é que um encontro de MCs para divulgar o pensamento do jovem através da cultura hip-hop. Quem tá aqui pelo movimento faz barulho! Também tem que mostrar que é macho mandando mensagem, não só chegando mesmo na aparência. Até porque o que vale mesmo, irmão, é o grau da tua consciência. A gente sabe que se não tivesse a batalha,
todo o resto da semana essa praça vai estar sem nada, não vai ter ninguém, que a gente vai estar usando drogas, prostituindo, vai estar com um movimento muito ruim. Você vir batalhar e ver esse tanto de gente aqui, tá ligado? Levantando a mão, gritando, velho. Ou então pensando de uma maneira diferente por conta de um verso que tu fez, é um bagulho libertador, tá ligado? É uma sensação de missão cumprida que tu fez no dia. A gente vê, né, que a maioria das pessoas que vêm aqui matam um leão por dia, são trabalhadores, estudantes, e eles têm essa oportunidade de ter um contato com uma cultura tão forte que é a do hip hop, né? A ocupação da batalha, e isso que a Ruas defende também, é a ocupação de espaço público de forma saudável, né? Existe uma lei no Distrito Federal, por exemplo, que para qualquer tipo de ocupação, para até 200, 300 pessoas, você não precisa nem de pedir autorização, no caso, entendeu? É uma coisa espontânea. E é uma coisa espontânea que acontece numa praça. E a gente acredita que as praças estão aí para serem ocupadas, né? Assim como as ruas das periferias são a nossa ocupação cultural, porque nós não temos centros culturais. Então acaba sendo ocupado, a ocupação seria a rua mesmo, né? É muito importante para nós ocuparmos todos esses espaços, assim, para quebrar toda essa ideia de criminalização da quebrada e dos nossos fazeres, né? Os produtores culturais da periferia somos todos nós. Somos Heitores, Meimeis, Páduas, Raianes, muitos, somos diversos, somos trabalhadores, pessoas que dividem, né, que se dividem em estudar, trabalhar e produzir dentro da própria periferia. Desde pivete genioso, agressivo, espírito guerreiro, subversivo, mas um moleque sonhador e destemido, e que venceu a morte recém-nascido, atrevido e violento, não foge da luta, pronto pro arrebento, se envolver no rap era só questão de tempo, ser o porta-voz de quem veio do sofrimento, o processo é lento, o barato é louco, poucos que tem muito, muitos que tem pouco, e se na perífona ajudarmos uns aos outros, é questão de tempo pra tá todo mundo morto, lembro que mais novo, meu coroa já me dizia, o homem de verdade não aceita covardia, faça correria, cuida da família, mata e morre pelo bem-estar das suas crias, valoriza a paz, quem sabe o que é a guerra, malandragem é saber viver. Não importa o seu tamanho da luta, não, e sim o tamanho da luta pra você. A sorte favorece o audaz, seu conceito depende do seu proceder. O que você plantar é o que você vai colher, seja o exemplo da mudança que você quer ver. Vitória virou um som, yeah. Vitória quem corre por mim, eu vim deixar um legado aqui. O aprendizado vem de cada lição que eu tô vivendo pra alcançar. Trajetória virou um som, yeah. Vitória quem corre por mim, eu vim deixar um legado aqui. O aprendizado vem de cada lição que eu tô vivendo pra alcançar. Um salve dos antigos traz inspiração. Virtude é ser reconhecido pelo mérito. Verdadeiro hip hop tem que ser função. Não queremos fã, queremos um exército. Nós somos o resgate da história, a fé na vitória, a luta e a glória. Considerado pela nova e pela velha escola, e também pelos que improvisam a rima na hora. A trajetória me fez ser quem eu sou. Carrego marcas de lições que a vida me ensinou. E se a maré mudou, mas não me abalou, foi pelo aprendizado de cada professor. Aqui estou, sem treta, nem tiro, nem grade. Educador, pros menores da comunidade, sou rimador. Meu rap carrega a mensagem, e pros doutores eu sou terror, pronto pro combate. O que me preocupa não é o grito dos maus, e sim o silêncio dos bons. Se não há justiça pro povo, não, que não haja paz para o governo, então. Ninguém liberta ninguém, as pessoas se libertam em comunhão. Vencer a si própria revolução, a boca fala do que está cheio o coração. Trajetória virou um som, yeah. Vitória quem corre por mim, eu vim deixar um legado aqui. O aprendizado vem de cada lição que eu tô vivendo pra alcançar. Trajetória virou som, Fogo cruzado, grito de alforria declarado. Arquirrival da mídia, inimigo do Estado. Somos malês, Bolívares, Tupamaros, Lamarca, Balaios, insurgentes, revolucionários. Nós somos loucos que vocês mesmo criou, que o sistema oprimiu e a polícia ainda não assassinou, que a classe nobre parasita explorou, nos marginalizou e mesmo assim não levantou. A vida ensinou, nem sempre pelo amor, que a dor constrói um verdadeiro vencedor. O homem de caráter é um homem de valor, que luta pelo que acredita até a morte se preciso for. Os guetos contra a miséria vai se organizar, gangues, facções e grupos paramilitar, oficina, saraus, educação popular.
Grupos guerrilheiros tipo as Farc e Hezbollah, sem terras militantes da reforma agrária, fazem frente a capitanias ainda hereditárias, originárias da colonização. É a burguesia que enriquece, lucra com a corrupção, militarização, cria censura, mais-valia do patrão, protegida pela ditadura. Caricatura de um país em retrocesso, é o sangue da favela que alimenta o seu falso progresso. Consumismo em excesso, pobreza extrema, transforma adolescente em inimigo do sistema. Esse é o problema, em meio ao genocídio, exigir educação, inaugurando mais presídio. Não tem subsídio, não tem fiança, só querem um motivo pra matar nossas crianças. A única esperança de melhora pro país é contra-atacar cortando o mal pela raiz. Eles não me querem livre, eles não me querem livre, mas não podem me tocar. Traga-me de fato a coletividade, limpar o mal que distancia da verdade. Tô pela força de juntar todos em um, pois um em todos transformar amor em algo comum. Eles não me querem livre, eles não me querem livre, mas não podem me tocar. Não podem me tocar jamais. Traga-me de fato a coletividade, limpar o mal que distancia da verdade. Tô pela força de juntar todos em um, pois um em todos transformar amor em algo comum. Incrível, chegou no nível inadmissível. Mão pra cima, outra chacina horrível. A forma como a mídia trata, descarta, gera Bolsonaros, ojeriza, aparta. Com comparsa, monta farsa, pista falsa, caça. Nem disfarça, acha graça, erga a taça. Atitude só realça, sem massagem pra reaça. Que pedem minha cabeça num domingo na praça. Saída é pra dentro, perifa no centro das decisões. Ensina os velhos refrões, sem fé em conto, de fada e dragões. Aí somos leões, amotinados milhões. E esse é o ponto, ao ataque, ao confronto. Afronto no visual, na escrita e pronto. Aí vamos jogar, vou na jugular. Tribunal popular, mano, na porta do bar. Nossos motivos pra lutar ainda são os guetos. Nossos motivos pra lutar ainda são os guetos. Django livre, seus longos calibres. Canetas apontadas pro papel são rifles. E a rua te chama, então atenda o chamado. A treta te chama e se mantém afastado. Aí chama, cês aquece, desce revolucionário. O herói de Playboy jamais será páreo. Nossa história é cantada, sempre lembrada. Se a gente não propaga, a chama se apaga. Vira arquivo morto, sai da zona de conforto. Vai de aeroporto, mas visite o cais do porto. Nossos heróis não morreram de overdose. Nossos neurônios não merecem necrose. Heitor Valente Gog arrombando os cofres. Informação na favela qualifica a estrofe. Irmão, eles não me querem livre, eles não me querem livre, mas não podem me tocar. Em setembro, a gente falou sobre a participação do jovem na política por meio das redes sociais. Abordamos o surgimento de novas lideranças no meio político, as formas de atuação nas comunidades em que vivem e principalmente por meio das novas tecnologias. O assunto foi discutido com a Isadora Harvey, que é mestre em ciência política pela Universidade de Brasília, e o Herbert da Cruz, que é educomunicador e colaborador da revista Viração. No palco, quem agitou foi a banda Saci Ueré. O programa também teve a participação do Lucas. Lucas, muito obrigada. Eu gostaria de saber como foi a sua participação e quais, além do tema, que foi muito importante, o que te chamou mais atenção durante o programa? Raela, eu aproveito para agradecer o convite do Câmara Ligada. Para mim é sempre uma oportunidade incrível participar aqui com vocês. E voltando um pouco para o assunto do programa, o que me atraiu e que eu acho que foi o foco do programa foi de mostrar as novas formas de protesto que acontecem onde? No cenário virtual. Então, acontece ali talvez pelo celular, o smartphone, o computador, mas que afeta a nossa vida no cotidiano. Aqui no cara a cara, né? Então, isso ocorre como? São por fotos, vídeos, frases de efeito, uso de hashtag. Então, as pessoas utilizam esses elementos do cenário virtual para chamar atenção a assuntos sociais. Obrigada, Lucas, por sua participação. Galera, vamos ver como é que foi essa edição? A gente quer saber de que forma você contribui para o desenvolvimento da sua comunidade. Como as redes sociais e a participação do jovem vem se tornando também um dos mecanismos mais importantes quando o assunto é debater e agir para resolver as questões que afetam a realidade local. E isso é uma ação política. Além disso, as redes sociais e os aplicativos são uma potente ferramenta de mobilização que ajuda jovens e comunidades a debater e encontrar soluções para os mais diversos problemas da sociedade.
as redes sociais e a mobilização política de jovens é muito importante para fazer a articulação de participação nesses espaços. Por exemplo, os espaços já existem, eles têm uma forma específica pela qual eles funcionam, eles têm um script, digamos assim, e através das redes sociais você pode, por exemplo, fazer uma mobilização na sua escola ou na sua comunidade para juntar pessoas que tenham interesse em participar, ver, de repente, uma pauta específica que te interessa e juntar essas pessoas que também têm esses objetivos comuns, essas ideias comuns, para participar de uma forma coletiva, fazer discussões, debates e avançar na pauta para, na hora de estar nesses espaços que já estão consolidados e são espaços de bastante incidência política, você ter um conteúdo aí robusto, amarrado, que tenha maior capacidade de fazer incidência política nesses espaços, por exemplo. A gente precisa realmente fazer uma discussão a partir também dos coletivos e grupos que a gente participa. Então, seja na escola, seja na minha comunidade, a gente precisa olhar para as temáticas que fazem relevância para a gente e colocar em discussão. Olhar as fontes, né? Eu acho que uma questão muito importante, ainda mais em ano de eleição, é a gente procurar compreender a diversidade de fontes e a veracidade das fontes, né? E sempre estar discutindo ali com dados, com temas que sejam honestos para a gente ter um debate mais saudável. Deixa até o convite, né, para a gente cada vez mais conhecer melhor essas ferramentas, compreender que a gente tem direito à comunicação e que a gente precisa estar combatendo as opressões a partir dessa ferramenta, né? Caboclo se jogou no meio do mar. Caboclo se jogou no meio do mar. Ele ouviu o canto da sereia. Ele viu o rosto de Iemanjá com suas vestes azul brilhante. E o caboclo se jogou no meio do mar. O caboclo se jogou no meio do mar. Caboclo se jogou no meio do mar. Caboclo se jogou no meio do mar. Ele ouviu o canto da sereia. Ele viu o rosto de Iemanjá com suas vestes azul brilhante. E o caboclo se jogou no meio do mar. E o caboclo se jogou no meio do mar. Se liga. Mas quem não foi pro mar, não se entregou, nunca sofreu. Não vá me reclamar da vida não, pois não viveu. Mas quem não foi pro mar, não se entregou, nunca sofreu. Não vá me reclamar da vida não, pois não viveu. 7 dias da semana, 3 pra ir, 2 pra voltar. Os outros 2 guardo de folga, pra caixa do meu peito respirar. E nesses 2 você está, com seu velho roupão, café quente na chaleira, repousa sobre o fogão, perfume de macaxeira, o banquete da estação. 5 horas da tarde o vento bate na janela, e o véu que cobre ela parece que vai voar. Me convida pro naufrágio no teu leito, suspeito que o mundo é pra enfeitar o nosso lar, que é pra enfeitar o nosso lar, o nosso lar, o nosso lar, que é pra enfeitar. Sete dias da semana, 3 pra ir, 2 pra voltar. Os outros 2 guardo de folga, pra caixa do meu peito respirar. Com seu velho roupão, café quente na chaleira, repousa sobre o fogão, perfume de macaxeira, o banquete da estação. 5
5 horas da tarde o vento bate na janela e o véu que cobre ela parece que vai voar. Me convida pra um naufrágio no teu leito. Suspeito que o mundo é pra enfeitar o nosso lar que é pra enfeitar o nosso lar, o nosso lar, o nosso lar que é pra enfeitar. Estamos de volta com Câmara Ligada de Férias. Hoje a nossa edição é especial. Nós estamos revendo os melhores momentos dos programas do segundo semestre de 2018. Em outubro, a gente falou sobre saúde mental na juventude. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, metade dos casos de transtornos mentais surgem até os 14 anos, mas a maioria não é detectada ou tratada. Dentre os transtornos mais conhecidos está a depressão. E quem discutiu o assunto com a gente foi a Leila Herédia, que é porta-voz do CVV, Centro de Valorização da Vida, e a jornalista Thaís Rodrigues. A banda brasiliense Augusta agitou. E a Bruna vai contar pra gente como é que foi esse programa, né, Bruna? E aí, você gostou? Quais experiências também você falou? Porque você tirou, porque é um tema muito importante para ser debatido, né? Obrigada, Raila, pelo convite por estar aqui. Realmente é um tema muito importante, né? E acho que o que o programa trouxe é uma visão da necessidade de se escutar os jovens, né? De o cuidado de se criar espaços de crescimento, de bem-estar, para que eles consigam ser escutados, se sentir acolhidos, não só na parte de educação, como também dentro da própria família. Né? Eu acho que uma das questões mais importantes do programa foi trazer o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, demonstrar que existem pessoas disponíveis para escutar o jovem, né? E todas as pessoas que passam por algum tipo de doença mental. Né? A gente tem que demonstrar que existem tratamentos, existem alternativas e que, nesse sentido, é muito importante uma acolhida profissional da família e da própria sociedade com a pessoa que passa por uma situação tão difícil, mas que essa pessoa precisa perceber que existe uma saída. Obrigada, Bruna, por sua participação. Pessoal, vamos ver o que rolou nesse programa? A transição para a vida adulta traz muitas mudanças, preocupações e estresses na vida dos adolescentes. Nesse período, as emoções, elas se transformam e podem afetar a saúde dos jovens. A questão do suicídio sempre foi cercada de muitos tabus e muito silêncio. Ele afeta todas as classes sociais e todas as idades e mata quase 1 milhão de pessoas por ano. Para se ter uma ideia, o suicídio mata mais que a AIDS e muitos tipos de câncer. No Brasil, são 32 mortes por dia e é a terceira causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. A adolescência, o início da fase adulta é um momento de muita mudança, né? É um momento muito difícil. São muitas transformações, você vai perdendo aquele vínculo mais forte com a família, vai encontrando os amigos, os seus vínculos maiores, você tem as primeiras paixões, os primeiros amores, então faz muita pressão com o estudo, o que eu vou ser, o que eu vou fazer, qual faculdade que eu quero. Então, são muitas pressões simultâneas ali e que isso levam a pessoa, às vezes, a uma sobrecarga emocional ainda maior do que naquele momento ela aguentaria. Pensava-se somente no bem-estar físico e com o tempo a gente viu a importância de levar em consideração a saúde mental também como um quesito do que é a saúde, né? E hoje a gente percebe que a saúde mental está dentre os principais pontos a serem investidos no Estado, pelo Estado, para a prevenção de vários desfechos em saúde pública, né? As redes sociais eram uma coisa que me deixava totalmente ansiosa, sabe? Me expor no Facebook, Instagram, Snapchat, não sei mais o que e tudo mais, estava me deixando completamente ansiosa. Isso agravou muito os meus quadros de ansiedade, né? Tem
dificuldades de expor a opinião e também, às vezes, expor opinião demais e aí receber opiniões negativas, né, em cima das postagens, isso também era horrível. Então, assim, questões de ansiedade, elas estão muito ligadas, na minha opinião, a questões de aceitação, né? De aceitação, de falar o que... Bom, né, da opinião, né? Da opinião de outras pessoas, da sua própria opinião em cima de você mesmo, sabe? Então, para mim, é uma questão que a gente precisa ter muito carinho, né? Com a gente mesmo, inclusive, porque não é fácil de lidar com ansiedade, depressão, tristeza e essas questões todas quando a gente passa por elas. E quando a gente é jovem, principalmente, eu estou assim, caminhando para o final da minha juventude, mas acompanhou esse quadro durante toda a minha juventude. Então, assim, a gente precisa ter muito amor e carinho. Já que ainda não fez, não importa mais, mesmo num caminho sem voltar. Tento relaxar, não resisto mais. Te pergunto que te incomoda. Empecilho assim, chega nem furar essa mente que não se importa. Mesmo que em vão, não se esqueça o quão tanto amo se te incomoda. Tento e espero tanto que eu quero te mostrar. Tento e espero canto todo dia um novo jeito pra me encontrar em paz. Tento e espero um pouco, eu prefiro não deixar pro outro dia. Mesmo num caminho sem voltar, tento relaxar, não resisto mais. Te pergunto que te incomoda. Empecilho assim, chega nem furar essa mente que não se importa. Mesmo que não se esqueça o quão tanto amo se te incomoda. Tento e espero tanto que eu quero te mostrar. Tento e espero canto todo dia um novo jeito pra me encontrar em paz. Tento e espero um pouco, eu prefiro não deixar pro outro dia. Fico assim, tudo em seu lugar. Outro dia a gente aprende a se virar. E fica assim, tudo em seu lugar. Outro dia a gente aprende a se virar. E fico assim, tudo em seu lugar. Outro dia a gente aprende a se virar. Tento e espero tanto que eu quero te mostrar. Tento e espero canto todo dia ele não pra me encontrar em paz. Tento e espero um pouco, eu prefiro não deixar pro outro dia. Ônibus passo a passo eu vivo conversando só, treinando um jeito de falar assim que passe confiança.
Me espera então, me dá algum conselho, sente a distração em frente ao espelho que só dá pra ver o peso da semana. Você não sabe quanto tempo que eu gastei, quantos dias, quantas horas que eu levei pra te entender. Você não sabe quanto tempo que eu levei pra te mostrar que é bom ficar, que é bom deixar acontecer. Ônibus passa, eu vivo conversando só, treinando um jeito de falar, assim que passe confiança. Dou o meu melhor pra te dar algum conselho do que eu sei de cor, tirar todo esse peso que rodei, então te ver sorrir de novo. Você não sabe quanto tempo que eu gastei, quantos dias, quantas horas que eu levei pra te entender. Você não sabe quanto tempo que eu levei pra te mostrar que é bom ficar, que é bom deixar acontecer. No último Câmara Ligada do semestre, falamos sobre a produção audiovisual da negritude. A gente constatou que a participação dos negros nas produções audiovisuais é pequena. Os dados divulgados pela Ancine mostram que, apesar de o Brasil ter 54% da população negra, apenas 2% destes profissionais estão em grandes produções culturais. A Aida Feitosa, que é pesquisadora de cinema, com ênfase nas temáticas de racismo, ações afirmativas e identidade negra, e a Melina Bonfim, que trabalha em diferentes produções nacionais, debateram com a nossa plateia. E quem animou os jovens foi o talentoso cantor Rodari. E a Ketley também participou do nosso programa, foi repórter, né, de uma das nossas reportagens. Eu gostaria que você falasse um pouquinho do que você achou essa experiência também que você teve. Então, é um prazer estar aqui. Eu gostei que o programa destacou a questão do poder que as representações têm. No VT Tema, né, a gente teve a entrevista com a professora doutora Edileuza Penha, que ela fala sobre toda essa questão, que esses dados da Ancine mostram um circuito comercial, né? E ela destaca a questão das mostras, das novas tecnologias que estão possibilitando os jovens entrarem nesse mercado. E, no geral, o debate do programa girou em torno dessa questão, né, de mostrar como o cinema negro tem sido ferramenta para empoderar os jovens. E hoje o audiovisual em todos os aspectos também, não só o cinema. E você também participou recentemente de uma mostra de cinema que teve aqui em Brasília, né? Sim, semana passada. Parabéns. Obrigada, Ketley, por sua participação. Pessoal, vamos ver o que rolou nesse programa. Apesar de o Brasil ser um país cuja população é 54% negra, a participação da negritude nas produções audiovisuais é muito pequena. Os homens negros representam apenas 2% das realizações comerciais do cinema brasileiro e as mulheres negras estão praticamente ausentes desse cenário. Dados da Agência Nacional de Cinema mostram que em 142 filmes brasileiros lançados comercialmente em 2016, apenas um pouco mais de 2% foram dirigidos por homens negros. Além disso, em 2016 não houve nenhum filme dirigido ou roteirizado por uma mulher negra. Quando o assunto é elenco principal, apenas 13% é negro
Isso em um país onde 54% da população se declara negra. O Estado tem uma dívida muito grande com essa população, né? Foram mais de 300 anos de escravidão e nesses 130 anos de abolição formal ainda não foram implementadas políticas públicas substanciais para reverter essa dívida histórica que o Estado brasileiro tem com a população negra. Então, a gente tem que pensar em uma diversidade de políticas públicas, né? Por que a gente precisa se ver? Porque a gente precisa se sentir pertencente. Porque nós temos símbolos que são diferentes, o som do nosso cabelo tem outro som, porque as nossas referências ancestrais são outras, porque as nossas roupas são outras, porque as nossas referências musicais são outras. E se a gente não sabe, a gente já tem uma educação que não é afrocentrada, é completamente colonial. A gente está celebrando essa negritude de resistência, né? Que se esse país foram 400 anos de escravidão, foram 400 anos de resistência também, e mesmo após a abolição da escravidão, o racismo se intensificou mais ainda e a população negra continua resistindo. Então, é importante marcar o 20 de novembro, celebrar o 20 de novembro e usar o cinema como uma arma para o combate ao racismo, né? O Zósimo Bubu, que foi um grande pioneiro do cinema negro, um dos primeiros diretores negros do Brasil, ele sempre falava que o cinema é uma arma. E o cinema na mão dos homens e mulheres negros é uma arma muito importante de combate ao racismo e de valorização da cultura negra. A nossa história tá na internet, Netflix, só assinante, fidelizado vê. Cada episódio um romance, um lance, tá na tela, tá na mente, eu tô vidrado em você. Mal posso esperar pra próxima temporada chegar. Verão, inverno, eu tirei meu terno, sapato, preparei pipoca pra quando tu chegar. Chama no Jazz Craig. Meia luz, vinho e blues, segue o som, sobe o tom. 2 pra lá, 3 pra cá, sou teu par, atriz, ator. Nesse roteiro eu sou autor da nossa série. Meia luz, vinho e blues, segue o som, sobe o tom. 2 pra lá, 3 pra cá, eu sou seu par, atriz, ator. Nesse roteiro eu sou autor da nossa série. Quando eu quero, você diz que não. Quando eu volto, você mete o pé. Já não sei o que faço, desfaço meus planos por essa mulher. Esse papo de se entregar não tá fácil, né? Eu só queria carinho, dormindo dentro quentinho. Se de conchinha é melhor, te dou 1000 beijos. Muito suor nessa cama, período fértil nos chama. Tô aqui pra te servir desejos. Diz pra ela que ela é totalmente livre, mas na madruga pode me ligar, vou atender. Se bateu saudade,
Me diz a verdade, a cama é de solteiro, mas cabe você. E diz pra ela que ela é totalmente livre, mas na madruga pode me ligar, vou atender. Se bateu saudade, me diz a verdade, a cama é de solteiro, mas cabe você. E diz pra ela que ela é totalmente livre, mas na madruga pode me ligar, vou atender. Se bateu saudade, me diz a verdade, a cama é de solteiro, mas cabe você. E diz pra ela que ela é totalmente livre, mas na madruga pode me ligar, vou atender. Se bateu saudade, Aproveitando que a galera do Conselho Jovem está reunida mais uma vez, nós vamos conversar com os nossos jovens para saber tudo o que rolou na reunião, os temas escolhidos para serem debatidos no próximo ano e a opinião deles sobre o programa. O Lucas e a Débora já participaram de várias reuniões aqui, né? Já são veteranos. Eu gostaria de saber como que funciona o Conselho Jovem. Para o pessoal que está em casa, para entender melhor, todos nós aqui fazemos parte do Conselho Jovem do Câmara Ligada. Então, assim, é um grupo de pessoas que se reúne semestralmente para discutir sobre o programa. Não é isso, Débora? Então, a gente sugere os temas, as bandas, toda essa produção do programa passa pela gente. O seu tema foi escolhido também, né, Débora? Para a gente já debater no próximo semestre. Conta um pouquinho para a gente aí como é que foi. Isso mesmo. O tema que a gente escolheu foi proteção de dados, que é um assunto cada vez mais relevante na nossa sociedade digital. E a gente vai falar um pouco sobre vazamento de informação, sobre segurança na internet e, é claro, sobre a lei de proteção de dados. Outra pessoa também que teve o tema escolhido foi você, né, Luana? Queria que você contasse pra gente qual foi esse tema e o porquê você decidiu. Sim, foi um dos temas escolhidos, que foi gravidez na adolescência. Eu decidi pautar esse tema hoje porque eu acho que é um tema de relevância social, né? Porque hoje falta informação para as jovens adolescentes a respeito do que é gravidez. E muitas jovens, por essa falta de acesso à informação, porque informação a gente vê que tem muita a respeito disso, elas acabam engravidando muito cedo e não vê uma saída, né? Não sabe o que fazer porque não tem condições financeiras, não tem um trabalho, porque são jovens de 14, 13 anos. A gente vê muito hoje em reportagens que até 12, 11 anos tem meninas grávidas, né? E foi por isso que eu resolvi pautar esse tema hoje. É um tema sempre muito importante, né, a ser debatido. Obrigada. Kathleen, fala pra gente um pouquinho do seu tema. Então, Raila, o tema que eu sugeri é empoderamento de mulheres negras. A gente vai tratar questões a respeito da autoestima, da estética, do mercado de trabalho, todos os fatores sociais que influenciam no empoderamento dessas mulheres. Kathleen, muito obrigada por sua participação e boa sorte no próximo programa. Agora vamos para o Lucas. Lucas, seu tema também foi escolhido, né? Fala aí pra gente. Um outro assunto que a gente discutiu hoje na reunião de pauta foi sobre a economia solidária e o consumo consciente. Então a gente quer mostrar que é possível comprar na rua da casa onde você mora, poder valorizar esse comércio e ao mesmo tempo deixar com que a gente compre fora para poder comprar aqui dentro. É mais ou menos isso. Lucas, obrigada, tá? Mais uma vez por sua participação, que é sempre muito bem-vinda. Nós também tivemos mais um tema escolhido, né? E eu gostaria que você, Pedro Lemos, que já participa tanto tempo aí do nosso conselho, falasse um pouquinho. O tema é fotografia como empoderamento. É muito legal estar colocando esse tema em pauta, pois a fotografia em muito tempo foi usada como um instrumento opressor. E ver isso se transformando em um instrumento para fortalecer as pessoas é muito bacana. Luciano, você pode complementar porque foi você que sugeriu esse tema, certo? Isso, exatamente. Para mim, o tema é interessante porque a fotografia, hoje em dia, ela é mais democrática. Porque antigamente era muito difícil você ter acesso a equipamentos fotográficos. Hoje em dia você pode fazer uma fotografia com o seu celular, você pode fazer uma filmagem com o seu celular. Então, a galera menos, como digamos, favorecida, elas têm mais acesso à fotografia. Então, eles podem expressar o olhar deles para a sociedade com a ajuda das redes sociais, que ajudam muito. Instagram, Facebook, todas essas plataformas possibilitam das pessoas poderem falar com a fotografia
e também como uma forma de aceitação. Obrigada, pessoal, pela participação de vocês e eu espero vocês na próxima reunião do Conselho. O Câmara Ligada chegou ao fim e eu aproveito para agradecer a participação do nosso Conselho Jovem e a você aí de casa que nos assiste. E você pode continuar conectado com a gente pelo Facebook, Instagram ou no camaraligada.com.br. E se você, professor ou diretor que nos assiste e deseja trazer a sua turma a uma de nossas gravações, entre em contato com a nossa produção pelas redes sociais. Nós voltamos no próximo ano com mais novidades e discussões do seu interesse. Você também pode se juntar ao nosso Conselho Jovem do Câmara Ligada. É só nos procurar nas redes sociais e vir com a gente. Até mais! Tchau!